Esta é a Nazaré moderna, atual, cidade que hoje conta com cerca de 80 mil habitantes, mas que no tempo do Senhor Jesus Cristo viviam ali apenas umas cerca de 300 a 400 pessoas. A cidade de Nazaré é a cidade onde o Senhor Jesus viveu até os 30 anos de idade, quando iniciou o seu ministério. Hoje nós temos esta cidade moderna, mas ela já conta com mais de 4.200 anos. Nazaré. Vamos ver algumas curiosidades interessantes sobre esta cidade e como que era a vila de Nazaré nos dias do Senhor Jesus, numa exploração a esse museu da cidade antiga. Vamos ver então? Este é o Nazaré Village, um museu que conta a história da vila de Nazaré nos dias antigos e também mostra objetos encontrados pela arqueologia e esses lindos quadros, lindas gravuras, mostrando como eram os costumes culturais daquela época. Venha junto comigo, vamos fazer essa incursão por dentro desse museu e depois vamos ver a vila lá do lado de fora. Olha aí, olha, um menino junto com seu pai aprendendo o ofício da carpintaria, tal como Jesus foi ensinado quando criança no ofício do pai. Isso era um costume em Israel, as crianças aprenderem mesmo ofício dos pais, desde a mais tenra idade. Olha só, aqui nós temos objetos dos tempos antigos, como eram as ferramentas, tipos de árvores encontradas ali na vila em Nazaré e outros utensílios que eram comumente usados. Vamos então adentrarmos a vila de Nazaré, tal qual nos dias do nosso Senhor Jesus Cristo. Repare nessas oliveiras, algumas delas têm cerca de 400 anos de idade e podem viver até 1000 anos, isto mesmo. Detalhe, por que em Israel existem tantas oliveiras? É porque ela é uma árvore que resiste aos climas mais secos, como é Israel em boa parte do ano. E até mesmo no fogo, essa árvore tem uma capacidade especial de resistência. Por isso, o próprio Davi, no Salmo 52, ele se compara com a oliveira verdejante na casa do Senhor. Aqui nós temos uma amostra de como é feita a colheita, a debulhagem e também a separação do trigo e do joio. Depois de ser passado por uma espécie de trilho, tanto o trigo como o joio são lançados ao ar. O vento leva a palha
leva também o joio por serem mais leves, mas o trigo permanece. Dessa forma é feita a separação entre o trigo e o joio. O joio é levado pelo vento, mas o trigo permanece. Outra prática bastante comum nos dias do Senhor Jesus era a criação de ovelhas e cabras. Aqui um detalhe interessante. Durante a noite, o pastor dormia bem ali junto à porta das ovelhas. Ele era como se fosse a própria porta que dava proteção total às ovelhas enquanto elas dormiam. Por isso, o Senhor Jesus, ele se declara como a porta das ovelhas. E aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, este é o ladrão e assaltante. Outro detalhe interessante: apesar de aparentes, as cabras e ovelhas têm uma grande distinção. As ovelhas são mais calmas, obedientes, não brigam muito. Já as cabras são bagunceiras e vão para qualquer lugar. A palavra de Deus deixa registrado que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, separará as ovelhas das cabras e bodes. Aqui nós vemos uma espécie de túmulo esculpido na rocha. Sim, geralmente as pessoas eram sepultadas exatamente assim, dessa forma. Os corpos eram lavados com água e azeite, colocava-se especiarias, enfaixavam esses corpos e depois de um ano retiravam esses ossos de dentro dessas covas e colocavam numa espécie de caixa. Repare nesta torre, que era usada como proteção contra os assaltantes que vinham para roubar as vinhas. Era exatamente dessa forma. Aqui era o lagar onde se espremiam as uvas, extraindo delas o sumo. Aqui plantações de diversos tipos de hortaliças que eram comumente encontrados também nessas vilas. Aqui era a moenda do azeite. Sim, a primeira extração servia para o óleo da unção usado no templo. A segunda extração era um óleo usado para a iluminação. E a terceira extração servia como alimento para os animais. E até mesmo era utilizada essa terceira extração para fazer uma espécie de produto de limpeza. Aqui nós vemos um oleiro fazendo a sua obra, fazendo o seu vaso de barro através da roda. Olha só o pé dele girando a roda de baixo, enquanto na roda de cima o barro vai sendo modelado. Por isso que o profeta Isaías nos compara com o barro nas mãos do oleiro. E assim ele vai nos modelando até tornar-nos um vaso perfeito. Aqui nós vemos um carpinteiro usando seus rudimentares instrumentos de carpintaria. Você não vai acreditar se eu disser para você que isto era uma furadeira nos tempos antigos. Olha como era feito os furos da madeira através dessa furadeira, que nos tempos antigos talvez era a coisa mais sofisticada.
Aqui nós temos uma amostra da culinária e também de alguns utensílios que eram utilizados nas cozinhas da antiga Vila de Nazaré. Aqui nós temos uma tecelã fazendo do algodão os fios e dos fios ela fará o tecido ou o tapete. Repare como que do algodão o fio ali é feito e enrolado nessa espécie de instrumento onde ela recolhe então e faz o fio que depois será transformado numa linda peça de tecido. Interessante, né? Aqui nós estamos numa sinagoga reconstituída, exatamente do modelo no qual o Senhor Jesus Cristo ali estava ensinando comumente. Era costume do Senhor Jesus ir à sinagoga e aí eis um rolo, olha, o rolo que era lido na sinagoga. O evangelista Lucas nos deixa registrado no capítulo 4 que Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme o seu costume, num dia de sábado entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. E foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolando, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. E sobre a cidade, essa linda cidade, Vila de Nazaré, é interessante notar que esse nome Nazaré vem do hebraico netzer, que quer dizer raiz ou pequeno rebento, um pequeno broto, um rebento que sai exatamente da raiz da oliveira. Daí netzer, Netzaré. E em Isaías 11, o profeta deixa registrado: eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará, profetizando sobre o Messias que viria a nascer como um verdadeiro rebento, um verdadeiro broto, um renovo brotado aí, surgido das raízes desta oliveira que é Israel.